Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a estes webinars da Mother Earth. A Mother Earth foi fundada em 2014 por Pema Wanguel Rinpoché, em Portugal, e temos representatividade neste momento de norte a sul do território nacional e também, pronto, na Madeira, realmente do território continental e na Madeira. A nossa atividade está estruturada em 4 eixos fundamentais, 4 grandes áreas de interesse, portanto, e onde temos, portanto, organizados os nossos diferentes projetos. A primeira é a educação e cidadania ambiental, depois temos a proteção dos animais e da biodiversidade, temos a plantação de florestas e árvores e, por último, temos a alimentação sustentável e plant-based, onde se inserem estes 4 webinars. Realmente a nossa vontade com estes webinars é promover a adoção destas dietas, de dietas sustentáveis, que têm imensos benefícios para o ambiente, impedem imensos dos problemas que experienciamos hoje em dia e principalmente promover a adoção das dietas plant-based, portanto da dieta vegetariana e vegana, que além de terem os benefícios anteriores, têm mais um que para nós é muito importante, que é também o facto de pouparem ao sofrimento milhões de seres vivos. Pronto, resta-me agradecer imenso a vossa presença aqui, agradecer principalmente ao Heitor Lourenço por se disponibilizar a ser o nosso anfitrião e o nosso moderador nestas palestras. Muito obrigada, Heitor. E agradecer também ao José Lobato, o nosso orador, que estudou a fundo estas questões e que se predispôs a vir aqui generosamente partilhar connosco o seu conhecimento. Muito obrigada, José. Pronto, realmente agradeço a todos vós o facto de estarem aqui connosco a partilhar esta viagem e sejam muito bem-vindos e passo a palavra então ao Heitor para começarmos. Olá a todos, muito boa noite. Eu não sei porque é que sou o anfitrião, uma vez que a Elsa representa tão bem esse papel e falou tão bem. Muito obrigado a todos por terem vindo. Um problema e hoje o debate e estas questões trazidas pela Mother Earth estão cada vez mais na ordem do dia e adquirem neste momento um caráter até urgente e estamos até muito esta semana até um bocadinho bastante na moda por causa de todos os acontecimentos lá fora que estão os senhores todos do mundo que estão reunidos para discutir, se calhar não tão bem como aqui vão ser discutidos, estes mesmos problemas. Só para vos dar umas informaçõezinhas do que vai acontecer, como a Elsa disse, nós vamos ter 4 datas em que se vão processar estes webinários. É hoje, depois a próxima vai ser no dia 10, no dia 17 e no dia 24, tudo acerca do impacto que têm as nossas escolhas alimentares. Hoje vamos debruçar-nos sobretudo no impacto que tem a espécie humana através das suas escolhas alimentares no meio ambiente, nomeadamente no clima, nos oceanos, nas florestas, nos solos e na biodiversidade. A estrutura disto também é importante vocês saberem. Há uma apresentaçãozinha prévia que estará supostamente a meu cargo, mas não sou eu nem que vou falar sobre estes temas, não estou abalizado para isso. Está sim uma pessoa, é o José Lobato, que vai falar-vos sobre isso, que vai falar mais ou menos cerca de 30 a 35 minutos e depois a seguir vai ser reservado um espaço de 15 minutos para as perguntas que eventualmente tenham e coisas que queiram conversar com o autor deste webinário.
Este autor deste eu não conhecia, tive um prazer enorme em conhecer o Lobato, que quase toda a sua vida foi, ele pediu-me expressamente para não entrar em grandes detalhes e não fazer aqui uma mega introdução, mas pronto, eu tenho que a fazer porque estou aqui para isso. O José Lobato é um engenheiro de Minas que dedicou muito do seu tempo de pesquisa sobre o tema da sustentabilidade. Ele disse-me especificamente: não me apresentes como um expert. Não sendo um expert, eu terei que vos dizer que durante toda a sua vida profissional foi engenheiro de Minas, foi sempre, como eu disse, confrontado com as questões da sustentabilidade ambiental, mas após a saída da mina tornou-se tornou-se um ativista ambiental, tendo já realizado múltiplas ações ligadas à sustentabilidade do planeta nas suas várias vertentes. Participou em ações diretas, já moderou debates e deu palestras em universidades, bibliotecas e associações. Em 2021 fez a formação pelo Climate Reality Project, fundado pelo ex-vice-presidente Al Gore, e é ainda membro de várias associações, tais como a Zero, a LPN, a Climáximo, IMP e vice-presidente da associação Camilo Gatil, os Rafeiritos do Alentejo. Portanto, isto tudo só estou aqui não para apresentar estes epítetos e não só para contrariar o Lobato, mas porque me parece que é de todo uma pessoa com este percurso e esta sua vida ligada a estas questões e estando muito próxima delas e fazendo um trabalho de investigação, consegue com certeza dar aqui o mote para a sua comunicação, que vai nos pôr aqui um bocadinho a pensar e um bocadinho a partilhar a sua experiência e partilharmos a experiência que ele teve. E eu acho que isto para mim, agora falo sobretudo a título pessoal, para mim inspira-me sempre bastante ver um cidadão do mundo, sem ser ateniense nem grego, um cidadão como qualquer um de nós que está aqui, que em alguma parte da sua vida se preocupa com estes problemas e não faz só o ficar sentado e ver alguns programas, assinar coisas que vêm na internet, vai para a linha da frente, faz o seu trabalho, investiga, e hoje vai ser essencialmente uma noite aqui patrocinada pela Mother Earth, uma noite de partilhas que eu estou muito expectante e espero que vocês também. Eu só queria acrescentar, que falei nas perguntas, queria acrescentar que ao longo da palestra, da comunicação do Lobato, vocês podem deixar as vossas perguntas, as vossas questões no chat, e depois vamos ver se conseguimos responder a todas, porque, como eu disse, está previsto uns 15 minutos para o fazer. E pronto. Não foi de todo para me ouvirem a mim, a Elsa falou muito bem já no início, mas agora vamos passar ao esse sim, o nosso anfitrião desta noite, o José Lobato, e esperemos que seja uma coisa que beneficie o mundo inteiro e todas as pessoas e seres vivos que neles habitam. Até já. Olá, muito boa noite. Antes de tudo, muito obrigado, Elsa. Muito obrigado, Heitor, grande introdução, portanto, grande responsabilidade também. É um grande prazer para mim poder estar aqui convosco esta noite pela Mother Earth e dizer-vos, como referiu o Heitor, que nos últimos 4 anos tenho dedicado grande parte do meu tempo à pesquisa sobre o tema da sustentabilidade do planeta. E no fundo estes webinars são o meu contributo como ativista para partilhar convosco o resultado dessas pesquisas. Obrigado pela vossa presença e vamos começar então com a apresentação. Vou partilhar aqui o ecrã.
Deixa eu ver se consigo. Não está fácil. Sim. Agora sim, portanto, acho que conseguem ver o ecrã, não é? Portanto, vamos começar então. Nos 4 módulos deste conjunto de palestras, iremos abordar os impactos das nossas escolhas alimentares, como foi referido, no ambiente, na ética animal, saúde humana e na justiça social. O módulo 2 incidirá sobre os impactos da alimentação no ambiente. E, no fundo, o objetivo deste conjunto de apresentações será despertar por uma consciência clara da realidade do nosso mundo, despertar para a vontade de agir pela sobrevivência das espécies. O panorama da realidade, portanto, que vos vai ser apresentado, poderá ser até um pouco dramático e até depressivo, mas também vamos perceber que as nossas opções alimentares estão ao nosso alcance e têm um papel preponderante na redução do aquecimento global. Portanto, este módulo 1 será dividido em 6 capítulos: aquecimento global e gases de efeito de estufa, primeiro; o segundo, impacto do aquecimento global no ambiente; terceiro, a causa raiz do aquecimento global; quarto, contributo da alimentação para o aquecimento global; depois, a alimentação como uma solução e o que pode fazer cada um de nós, ou seja, sugestões para um plano de ação. Portanto, começando o primeiro capítulo, aquecimento global e principais fontes de gases de efeito de estufa. Este esquema é muito simples e tenta explicar a formação dos gases de efeito de estufa. Portanto, a radiação solar incide, vou pôr aqui o laser, incide sobre a superfície da Terra. 70% dessa radiação é absorvida pelo ar, terra e água, e que ao aquecer emite calor sob a forma de radiação infravermelha. Parte dessa radiação infravermelha, o que se vê aqui, estas linhas a vermelho, vai para o espaço, mas a maior parte é retida na atmosfera, absorvida pelos gases de efeito de estufa, dióxido de carbono, metano e outros. Com o aumento da concentração de dióxido de carbono, mais radiação térmica fica retida na atmosfera. Este gráfico de cores representa a evolução da temperatura no planeta nos últimos 118 anos, portanto, em que cada linha representa um ano, o azul mais frio e o vermelho mais quente, e, portanto, para este intervalo dá para perceber que o grande aumento de temperaturas no planeta se registou praticamente nos últimos 30 anos. Se isto são 120 anos, aqui serão 60, será um quarto deste período. Esta é uma imagem que representa as principais fontes de gases de efeito de estufa, portanto, os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão, a criação de gado, as indústrias, o desmatamento, os aterros sanitários, transportes aéreos e terrestres e o uso de fertilizantes. Agora, queremos perceber também que percentagem do total dos gases de efeito de estufa que são emitidos anualmente, e que são cerca de 51 mil milhões de toneladas, quanto é que é emitido por atividade e que percentagem desse total é emitida por atividade. A produção de materiais, aqui incluem-se o cimento, o aço, o plástico, 31% deste total. A produção energética, eletricidade,
são cerca de 27%, a atividade agrícola, plantas e animais, 19%, os transportes, aqui estão todos os transportes aéreos, terrestres, marítimos, 16%, e o aquecimento e refrigeração, ar-condicionado e outros, 7%. Portanto, quando se fala em alcançar a neutralidade carbónica, implica anular as emissões em todas estas categorias. E sempre que falarmos de quantidades de emissões de gases de efeito de estufa, é importante perceber o quanto representa do total destes 51 mil milhões que são emitidos anualmente pela atividade humana. Entramos então no segundo capítulo, impacto do aquecimento global no ambiente. E neste segundo capítulo iremos descrever o impacto e os seus efeitos sobre as catástrofes climáticas, sobre os polos, a poluição, sobre o solo, biodiversidade, as florestas, água e oceanos. Começando com as catástrofes climáticas, eu recordo-me sempre do dia 4 de janeiro de 2020, onde em torno do Oceano Índico ocorriam simultaneamente 3 fenómenos climáticos extremos. Os mega incêndios na Austrália, com um recorde de 3 mil milhões de animais mortos ou deslocados, a pior inundação da história de Jakarta, na Indonésia, e a maior onda de frio na Índia dos últimos 120 anos. E estes 3 fenómenos ocorriam exatamente no mesmo dia. Mais recentemente, e já em 2021, têm ocorrido também catástrofes climáticas de enorme impacto, tais como as inundações na Alemanha, que todos com certeza se recordam, em julho de 2021, a onda de calor extremo no Canadá, que causou centenas de mortes súbitas. Este país registrou um novo máximo histórico de 49,7 graus, os gigantescos incêndios na Califórnia. Na Sibéria ocorreram incêndios florestais na região maior e mais fria de toda a Rússia, que queimou uma área equivalente ao território português. Na Índia, a passagem da tempestade ciclónica Tauktae, que foi a mais violenta das últimas décadas no país. E no Japão, devido a inundações e deslizamentos de terra, tiveram que ser evacuadas 1,4 milhões de pessoas em agosto de 2021. Portanto, estes são só alguns exemplos, pois ocorreram muito mais catástrofes climáticas em 2021. O que sabemos é que os 7 anos mais quentes de sempre foram os últimos 7 anos. Quanto a este gráfico, mostra a evolução do número de catástrofes climáticas ocorridas desde 1980. Portanto, a laranja temos as tempestades, a azul inundações e deslizamentos de terra e a vermelho temperaturas extremas, secas e incêndios. E como se pode constatar neste gráfico, em 1980 ocorreram 200 catástrofes climáticas. Em 2020 foram registadas 950. Ou seja, num período de 40 anos há um aumento de 350% no número de ocorrências de fenómenos extremos. Associado a isto, é também evidente o aumento brutal dos custos associados a estas catástrofes climáticas. Em 10 anos, e portanto se olharmos aqui para esta linha, isto foi em 2019, tínhamos um custo associado à ocorrência destes fenómenos de 1,35 milhões de dólares, e 10 anos antes, em 2009, o valor era de 900 mil milhões. Portanto, tem havido um crescimento destes custos bastante grande e consistente. Quanto aos polos, este gráfico mostra bem, e é um gráfico que mostra, portanto, a área de gelo no Ártico nos últimos 1500 anos, e este valor varia entre os 9 milhões e os 11 milhões de quilómetros quadrados, e tem sido sempre nesta ordem de grandeza, e na verdade nos últimos 50 anos caiu, esta área gelada do Ártico caiu a pique para metade do valor anterior, portanto para 5 milhões de quilómetros quadrados. Sabemos também que a revista Nature Climate Change, uma revista em que há um artigo científico escrito por investigadores da Universidade de Califórnia, em que referem que o Ártico deve ficar sem gelo entre 2044 e 2067. Portanto, estamos a falar
daqui a 23 anos. O degelo do permafrost no Ártico, que é outro dos fenómenos que contribui para o aquecimento global, gostava de vos explicar muito sucintamente. Portanto, existe uma primeira camada de gelo, isto é, congela e que se chama camada ativa de gelo, isto é, congela no inverno e descongela no verão. Por baixo dela temos uma camada de gelo permanente, que é chamada permafrost, onde se encontra aprisionado o carbono contido em toda a matéria orgânica aqui depositada durante milhares de anos. O que se passa atualmente é que, devido ao aquecimento global, para além de descongelar a camada ativa, o próprio gelo permanente, ou a camada de permafrost, começou a entrar em degelo também. E, portanto, com isto, a matéria orgânica, toda a matéria orgânica que estava conservada neste gelo permanente, volta a ser atuada por micróbios que convertem o carbono desta matéria orgânica em gases de efeito de estufa, dióxido de carbono e metano, libertando para a atmosfera. Portanto, isto é assustador porque, entretanto, é difícil de perceber as quantidades que já foram libertadas e quanto mais poderá ser libertado, e no cálculo que os cientistas fazem para o ano de não retorno, ou o tipping point, o ano de inflexão ser em 2030, não tem em linha de conta todos estes gases de efeito de estufa resultantes do degelo do permafrost. Portanto, se na verdade estamos a libertar aqui uma grande quantidade de gases de efeito de estufa, possivelmente esse ano de inflexão será antecipado. Quanto à Antártida, a perda de gelo na Antártida também aqui tem sido bastante consistente. Isto são valores da década, isto é em milhares de milhões de toneladas métricas, desde 1979 a 1989, e vem sendo sempre bastante consistente este aumento da perda de gelo. A Antártida tem quase o dobro do tamanho da Austrália, portanto o terreno é frio, é seco, com ventos muito fortes. A média anual de temperatura na Antártida vai de 10 graus negativos junto à costa e pode chegar até 60 graus negativos nos picos mais altos no interior. A camada de gelo chega a medir até 4,8 km em espessura e contém 90% de toda a água doce do mundo. E, portanto, o que seria suficiente para aumentar os níveis do mar, caso o degelo ocorresse e fosse completo, aumentaria, portanto, os mares subiriam 58 metros. E, claro, isso seria o fim da civilização como a conhecemos hoje. E a verdade é que, 9 de fevereiro de 2020, a Antártida atingiu 21 graus de temperatura. E foi a temperatura mais alta registada desde sempre. Quanto à poluição, solo e biodiversidade, o impacto do aquecimento global a refletir-se também na poluição. A poluição do ar associada ao aquecimento global causa, isto são resultados isto são valores de um relatório de setembro de 2021 da Organização Mundial de Saúde, causa 7 milhões de mortes prematuras por ano, o que equivale a uma morte a cada 5 segundos, sabendo-se que 9 em cada 10 pessoas no planeta respiram ar tóxico devido à poluição. De qualquer forma, será um assunto que voltaremos depois a falar no módulo 3, referente à saúde humana. Quanto ao impacto sobre o solo e a biodiversidade, de acordo com o estudo de 2017 da World Wildlife Fund, as populações dos animais diminuíram em 60% desde 1970 e por ação humana. A verdade é que a principal causa deste declínio tem sido, sem dúvida, o modelo descontrolado de consumo pelo ser humano, que explora intensivamente ecossistemas e a agricultura. Mas também há outros fatores humanos que impactam negativamente na vida selvagem e que todos conhecemos: a poluição, a caça, a introdução de espécies invasoras e o próprio aquecimento global. Portanto, anualmente no planeta e relativamente aos solos, florestas,
O relatório de 2017 da ONU afirma que se perdem 15 mil milhões de árvores e 24 mil milhões de toneladas de solo fértil por ano. Um terço dos solos já está severamente degradado. O consumo de reservas naturais duplicou em 30 anos e já estamos a assistir a um conflito por recursos escassos e bem evidente Quantos nuggets? Bem evidente pelos os fenómenos migratórios que todos os dias podemos assistir nos mídias. Ainda sobre a degradação dos solos e desertificação, esta imagem da NASA é bastante elucidativa, portanto, onde se percebe que cerca de 2/3 da área do planeta já se encontra desertificada. E como resultado dessa desertificação, este mapa mostra-nos a situação atual, sobretudo na zona subsaariana, são as zonas a negro, portanto, já são zonas inabitáveis, e, no entanto, é expectável que esta situação se degrade rapidamente, como se pode ver nas áreas que surgem no mapa a cor castanha para o ano 2070. Portanto, no ano 2070 surgem zonas inabitáveis em todo o norte da América do Sul, África subsaariana, zonas do Médio Oriente, a Índia, Sudeste Asiático e o norte da Austrália. Quanto às florestas, o impacto sobre as florestas. É interessante, antes de vos explicar este mapa, é interessante referir que o governo britânico comunicou penso que foi há 2 dias, na COP26, que as florestas estão a desaparecer, as florestas no planeta estão a desaparecer ao ritmo de 27 campos de futebol por minuto, ou seja, 27 hectares por minuto. Este mapa dá-nos então uma imagem sobre a situação atual das florestas no planeta. A vermelha é a desflorestação para produção de produtos básicos, tais como criação de gado, óleo de palma, borracha e madeira, sobretudo Brasil e Sudeste Asiático. A amarelo para mudanças agrícolas, sobretudo aqui na África Central. A verde, sobretudo associada à exploração de madeira para construção, produção de papel, queima de biomassa, portanto, sobretudo na Europa, sul da Ásia e costa, áreas litorais da América do Norte. Depois, a castanho, temos os incêndios florestais, sobretudo zona da Sibéria e do Alasca, e a violeta, desflorestação para urbanização, e que aparece aqui alguns pontos na zona dos Estados Unidos e no Sudoeste Asiático. Portanto, nos últimos 20 anos, a procura também, ou o aumento da procura pelo óleo de palma também levou à destruição de milhares de hectares de florestas tropicais, centenárias, e essas florestas eram o habitat natural de algumas das espécies mais ameaçadas do mundo, nomeadamente o orangotango, sobretudo no Sudeste Asiático. E a verdade é que o óleo de palma está presente em cerca de 50% de todos os produtos vendidos em supermercados e lojas. Portanto, praticamente todos os dias consumimos alguma coisa que tenha na sua composição o óleo de palma. Este gráfico, ainda sobre as florestas, dá-nos uma ideia, o ponto de situação a 21 de outubro de 2021, relativamente às áreas ardidas na Europa. Portanto, as linhas a vermelho representam a área ardida em 2021 e a azul a média anual entre 2008 e 2020. E o que se pode ver aqui é que, somando estas áreas ardidas a vermelho, percebemos que em 2021 já ardeu 4 vezes mais área do que a média ardida anual entre 2008 e 2020. Portanto, e os países que mais arderam, tiveram a floresta que mais ardeu em 2021 foi a Grécia, a Espanha, a Itália. Portugal, na verdade, não teve grandes incêndios em 2021, no entanto, a média anual do período 2008 a 2020 é a mais alta da Europa. Isto, muito provavelmente, também ajudado pelos incêndios, os grandes incêndios de 2017.
Assim, quanto aos efeitos da desflorestação, a desflorestação altera o regime de chuvas, desregula a umidade do ar, provoca o desaparecimento dos cursos de água, destrói a biodiversidade, provoca a erosão dos solos, promove a desertificação, diminui a captação de dióxido de carbono, aumenta o aquecimento global e, sem dúvida, que a proteção das florestas é indiscutivelmente uma das maneiras mais diretas de combater as mudanças climáticas, já que as florestas agem como capturadores de carbono, absorvendo em todo o mundo cerca de 2.000 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Finalmente, ainda no capítulo 2, o impacto do aquecimento global sobre a água e os oceanos. Aqui vemos tabelas com o ranking de escassez de água dos países. Na tabela de cima, onde estão incluídos países em escassez extrema de água, sobretudo países do Médio Oriente, Índia e Paquistão, são 17 países. Na tabela abaixo, países com escassez elevada, portanto o outro é a escassez extrema, este escassez elevada, onde surgem sobretudo países africanos, sul-americanos, mediterrâneos e Médio Oriente. Portugal surge aqui em 41º lugar. E, na verdade, crises de água, antes que eram impensáveis, estão a tornar-se cada vez mais e mais frequentes. Portanto, percebemos que 25% da população mundial está em escassez extrema de água, porque embora sejam 17 países, a verdade é que temos aqui a Índia e o Paquistão, portanto, são países superpopulosos, e uma em cada 4 pessoas sem acesso à água potável. Sabendo nós que 33% da água potável é utilizada na pecuária. Quanto aos oceanos, neste gráfico dá para perceber que desde 1955, isto é um gráfico que vai de 1955 até 2019, a temperatura ou o calor contido no oceano tem vindo sempre a aumentar e a partir de 1996 a temperatura média do oceano passou a ser superior ao valor médio calculado para este período e tem estado a crescer sempre de modo consistente. Os oceanos armazenam mais de 90% do calor em excesso no planeta e, portanto, com isto, e quanto menos gelo tiver, mais calor absorve, porque o gelo sendo branco reflete parte dessa radiação solar, enquanto que o oceano, a superfície da água absorve, e, portanto, aquecendo o oceano, há um aumento da evaporação e da umidade na atmosfera, o que pode criar eventualmente as chamadas rain bomb, bombas de chuva. Em 2019, os oceanos atingiram a temperatura mais alta de sempre, e esta é, sem dúvida, uma das principais causas da ocorrência de fenómenos climáticos extremos. Furacões, inundações e incêndios. Para além disso, temos também um impacto de criação de zonas mortas oceânicas, junto à costa são consideradas zonas mortas costeiras e existem também águas abertas, que são estes ponteados a azul, e portanto o que é que são as zonas mortas? São áreas dos oceanos completamente destituídas de oxigênio e portanto incapazes sustentar uma vida marinha regular. O processo é consequência direta da ação dos nutrientes contidos nos fertilizantes, o nitrogênio, utilizados pelos agricultores. Para além disso, também o nitrogênio proveniente dos esgotos humanos estimula o crescimento de plâncton fotossintético na superfície de águas costeiras e faz com que se escoe todo o oxigênio. A verdade é que sabemos que quanto maior o aquecimento, maior a ocorrência de quantidade de pragas na agricultura e maior a necessidade dos agricultores aplicarem fertilizantes. Quanto à acidificação, os oceanos absorvem cerca de 25% do dióxido de carbono libertado para a atmosfera. A dissolução do dióxido de carbono na água origina a formação de um ácido carbónico que acidifica a água, e esta solução
Por sua vez, esta solução ácida ataca o carbonato de cálcio presente nos corais e nos organismos com conchas, carapaças e esqueletos de calcário. A destruição dos corais, que funcionam como uma barreira física protetora da costa, expõe as comunidades costeiras às tempestades e a linha de costa à erosão do mar. Para além disso, há informação de que 1.000 milhões de pessoas vivem do peixe que é sustentado nos corais. Bom, em síntese, e fechando este capítulo 2, o mais relevante deste capítulo 2 foram, relativamente aos efeitos do aquecimento global, das catástrofes climáticas, em que se falou da criação de furacões, tempestades e inundações, a aceleração do ritmo de gelo nos polos, a poluição a afetar e impactar gravemente na saúde humana, no solo e biodiversidade, as alterações climáticas a levarem à erosão dos solos e à extinção das espécies, nas florestas, provocando a desflorestação e exponenciando ainda mais o aquecimento global, na água, tornando a sua escassez um problema cada vez mais frequente e global, e sobre os oceanos foi relevante falar da acidificação, a destruição de corais e que estão, portanto, esta acidificação está na origem de novas catástrofes climáticas. Mais do que a acidificação, o aquecimento da água dos oceanos. Terceiro capítulo, a causa raiz do aquecimento global. E este prende-se, sobretudo, com a sobrepopulação e o crescimento demográfico. A verdade é que a causa raiz de tudo aquilo que estamos a viver, em termos de desequilíbrios climáticos, é resultado do aumento exponencial da população mundial. E mais ainda quando esse crescimento é assente no paradoxo de uma exploração infinita de recursos finitos que constitui o planeta Terra. E neste gráfico é bem visível o crescimento quase vertical da população mundial nos últimos 70 anos. Portanto, isto é um período que vem desde os 160 mil anos antes de Cristo, vai até aos dias de hoje, e como se pode ver, são sobretudo os últimos, já aqui em 1945, portanto vamos dizer os últimos 70 anos, 75 anos, em que se dá um crescimento bastante acentuado. No entanto, a estimativa do aumento da população mundial até 2100, segundo a ONU, é um pouco mais moderada, pela melhoria da qualidade de vida em alguns países superpopulosos, tais como a China e a Índia, e onde se prevê que haja uma redução da taxa de natalidade a partir de 2050. Como se pode ver aqui no gráfico, a China é a linha a vermelho, a Índia é a linha a verde, e a partir de 2050, quer uma quer outra, tem uma redução na taxa de natalidade. Pronto, geralmente o fenómeno da redução da taxa de natalidade está associado ao crescimento económico e à melhoria da qualidade de vida das populações. Portanto, assim estima-se que, em vez de atingir os 11 mil milhões em 2100, possivelmente serão só 9 mil milhões. Portanto, há aqui uma inflexão da linha de crescimento da população mundial. Para tentarmos entender de que modo tudo isto está relacionado, apresento-vos aqui uma possível interpretação da interligação entre todos estes fenómenos. Portanto, maior crescimento da população leva à necessidade de mais produção, maior consumo de combustíveis fósseis, maior consumo de carne, mais construção e utilização de cimento e aço, mais utilização de fertilizantes para a agricultura e mais consumo de plásticos. São alguns dos pontos relativos ao aumento de produção e consumo. Isto leva à emissão de mais gases de efeito de estufa e, como tal, ao aumento do aquecimento global. O aumento do aquecimento global reflete-se então nestes fenómenos extremos, que já falámos anteriormente: a desertificação, as secas extremas, inundações, ondas de calor, o degelo do permafrost, a escassez de água, que por sua vez faz com que se torne praticamente impossível no meio rural as pessoas conseguirem viver da agricultura, já que 2/3 das pessoas pobres são agricultores, ou viverem do pastoreio,
ou viverem inclusive no litoral das pescas. E, portanto, isto faz com que haja movimentos migratórios para as grandes cidades, inicialmente cidades do próprio país. O que acontece é que essas cidades geralmente já são sobrelotadas e não têm recursos para acomodar um crescimento tão rápido da sua população, e surgem as revoltas sociais, muito assentes no aumento do desemprego, aumento da pobreza, desigualdades sociais e criminalidade. Este tipo de situação cria portanto, o espaço propício ao aparecimento de movimentos terroristas e a migrações e refugiados, mas desta vez para países estrangeiros, geralmente refugiados que saem do hemisfério sul e se deslocam para países do hemisfério norte. Os países que os recebem ou para o qual poderão deslocar-se estes refugiados, as populações geralmente têm algum receio, algum medo, porque temem a invasão cultural, o aumento de criminalidade, a perda até de oportunidades de emprego, e portanto surge o medo, e com o medo, atrás do medo vem o aproveitamento político e o surgimento de populismos ou nacionalismos. Com isto as populações, os países isolam-se, e temos vários casos, não é? Veja-se, por exemplo, a Turquia, a Hungria, o próprio Estados Unidos durante a presidência de Trump, não é? Os países isolam-se, fecham-se em si, fecham fronteiras, criam barreiras, criam muros para que estes movimentos migratórios sejam travados. Isto proporciona ou propicia o aparecimento de ditaduras políticas, e depois, havendo ditaduras políticas, poderá sempre ocorrer aquilo que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial e que foi o trigger ou o gatilho para o início da guerra entre nações. Portanto, isto para vos mostrar que, no fundo, tudo isto se relaciona. E, na verdade, estes movimentos migratórios, isto ocorreu no norte da África, há aqui associa inclusive a Primavera Árabe, devido à questão das alterações climáticas. A Síria sofreu uma seca extrema entre 2006 e 2010, em que converteu 60% da sua terra fértil em deserto e obrigou 1,6 milhões de pessoas a deslocarem-se para as cidades já superpovoadas. A Líbia, a Jordânia são outros exemplos, o Sudão do Sul, a Venezuela, as Honduras, o México, etc. E a deslocação destes movimentos migratórios, geralmente, neste caso, no norte da África, será para a Europa, e na América Central e América do Sul, a deslocação faz para os países do hemisfério norte. Não nos podemos esquecer é que grande parte do problema foi disputado pelos países desenvolvidos do hemisfério norte, sobretudo em termos de responsabilidade de produção. A Europa e a América do Norte é responsável pela produção de 25% dos gases de efeito de estufa no mundo. Assim, parece-me que nós, no hemisfério norte, os países do hemisfério norte, se somos parte do problema, teremos necessariamente de ser também parte da solução. Uma questão para reflexão, isto deixo só para reflexão. O crescimento demográfico exponencial potenciou a atual crise climática em que vivemos, e esta, por sua vez, potenciou a crise pandémica, energética, alimentar, a crise de saúde, a de escassez de água, as crises políticas e também económicas. É uma questão que vale a pena refletir e pesquisar. Pronto. Relativamente ao quarto capítulo, contributo da alimentação para o aquecimento global, iremos falar então dos principais gases de efeito de estufa, a produção de metano e o impacto do consumo da carne. Os principais gases de efeito de estufa é o dióxido de carbono, portanto, sobretudo associado aqui à combustão à queima dos combustíveis fósseis, como o carvão, o gás natural, o petróleo. Resulta também de algum desmatamento e das atividades industriais como a produção de cimento. Depois temos o metano, é principalmente originado em processos biológicos, como as atividades agropecuárias, a criação de gado, os aterros sanitários e a queima de biomassa. Os óxidos nitrosos, associados sobretudo pode ser a indústria, a produção de alumínio,
e na agricultura na utilização de fertilizantes e em sistemas de tratamento de esgotos. O próprio vapor d'água também é um gás de efeito de estufa. Os dois grandes, ou os dois principais, são sem dúvida o dióxido de carbono e o metano. Eu pus aqui este gráfico é parte do 6º relatório do IPCC de 2021 e revela que, na verdade, estes são os dois principais gases de efeito de estufa que contribuem para o aquecimento global. E a produção de metano, o principal gás de efeito de estufa gerado na pecuária é o metano e, portanto, como é que este gás é eliminado no processo digestivo do gado, maioritariamente pelo arroto, não é? Num ato natural e frequente, portanto 95% é pelo arroto, 5% é pelo ânus e também o estrume emite metano. Esta imagem eu pus aqui só para termos uma ideia da grandeza, portanto uma vaca ocidental emite 1000 vezes mais quantidade de metano para a atmosfera do que um ser humano, portanto são 120 kg por ano da vaca contra 0,12 ou 120 gramas pelo homem. E como se pode constatar neste mapa, isto é a produção de metano no planeta, vemos que a América do Sul, o sul da Ásia e o este e o sudoeste asiático são os principais produtores de metano no mundo, através da agropecuária. O impacto do consumo da carne. Este gráfico já o vimos há pouco, o crescimento da população. Em 1950 consumiam-se 45 milhões de quilos de carne. A estimativa é que em 2050 esse valor aumenta em 10 vezes, portanto falamos de 450 milhões. E a verdade é que o aumento do consumo de carne nos países superpopulosos como a China e a Índia estão sobretudo relacionados com o crescimento económico e o aumento do poder de compra. Portanto, e este é um dos problemas mais delicados com que nos confrontamos hoje. Geralmente, quando as pessoas melhoram as suas condições de vida, criam hábitos que emitem mais gases de efeito de estufa. E por isso precisamos de tentar encontrar alternativas para que os mais pobres possam melhorar as suas vidas sem penalizar o clima e para isso devemos ser nós, os países mais desenvolvidos, a ajudá-los. E voltaremos a analisar este assunto no módulo 4 da Justiça Climática e Social. Mas pronto, portanto não é só o aumento da população que justifica este aumento de 10 vezes do consumo da carne, mas sobretudo a melhoria do nível de vida e de poder de compra destes dois países, Índia e China. Nesta imagem é possível perceber a área necessária para produzir 1 grama de proteína proveniente de vaca ou borrego corresponde a 1 metro quadrado. A área necessária para produzir 1 grama de proteína a partir das lentilhas é 0,01 metro quadrado, ou seja, 100 vezes menos área. Isto era a área que seria importante libertar para cultivar cereais para alimentação humana. 79% da soja produzida no mundo é para rações animais e 35% da produção de cereais é também para rações animais. A verdade é que criar gado para nosso alimento, e isto são valores bastante chocantes, utiliza 33% da água potável disponível no mundo, ocupa 45% da área terrestre e 91% da destruição da Amazónia deve-se à criação de gado, quer para pastoreio, quer para produção de soja para a alimentação do gado. Relativamente à Amazónia, e isto resultante do impacto do consumo de carne, podemos ver que em 2020, isto é a evolução desde 2010 até 2020, a desflorestação da Amazónia encontra-se na sua taxa mais alta em mais de uma década. Portanto, em 2020 ardeu 1,1 milhões de hectares de floresta amazónica. A floresta amazónica está a arder ao ritmo de 2,3 campos de futebol por minuto.
A umidade provém da Amazónia, em forma das nuvens de vapor, a que chamamos, dou-lhes o nome de rios voadores, também tem caído drasticamente, e esta falha no reabastecimento de água pelos rios voadores dos reservatórios naturais da América do Sul tem levado também a secas extremas e que resultam assim em mais movimentos populacionais e migratórios para a América do Norte. No fundo, as pessoas emigram principalmente porque não têm nada para comer. Portanto, em síntese, identificámos neste capítulo 4 os principais gases de efeito de estufa, que são o dióxido de carbono e o metano. O metano é o principal gás de efeito de estufa gerado na pecuária e a principal causa de desflorestação na Amazónia é a criação de gado. Portanto, isto foram os pontos mais relevantes deste capítulo 4. Entramos agora no quinto capítulo e penúltimo, a alimentação de base vegetal. Isto é um estudo desenvolvido pela Universidade de Oxford e que foi publicado na revista Science em maio de 2019, em que referem que a carne e lácteos ocupam 83% da terra agrícola, são responsáveis por 58% da emissão agrícola de gases de efeito de estufa, 57% da poluição de água, 56% da poluição do ar, utilizam 33% de toda a água potável disponível no mundo e, no entanto, só fornece 35% de proteína e 18% de calorias. Como tal, tem um custo muito alto para o planeta, para um benefício tão pequeno para o homem. Portanto, dados deste estudo, basearam-se na análise da atividade de 40 mil herdades de 119 países e 40 produtos alimentares que representam 90% de tudo o que é consumido. E a verdade é que a Universidade de Oxford concluiu que uma dieta de base vegetal é provavelmente a melhor maneira de reduzir o impacto no planeta. Não apenas os gases de efeito de estufa, mas a acidificação global, poluição do ar, uso da terra e da água. E, portanto, o impacto é muito maior do que reduzir o número de voos ou comprar um carro elétrico, pois isso apenas reduz as emissões de gases de efeito de estufa. Eu pus aqui esta fotografia tirada numa manifestação, numa marcha em Lisboa, sobre o ambiente, em que diz que a indústria agropecuária é uma das principais causas das alterações climáticas. Se continuas a comer carne, de que vale protestares? Portanto, a bioscience, isto sustenta também toda esta questão das alterações climáticas. A bioscience, em novembro de 2019, lançava um alerta subscrito por mais de 11 mil cientistas de mais de 150 países, em que referia que a crise climática chegou e está a acelerar mais rapidamente do que a maioria dos cientistas esperavam, é mais grave do que previsto, ameaçando ecossistemas naturais e o destino da humanidade. Portanto, da minha parte não há dúvida que reduzir as emissões de metano através da redução do consumo de carne está neste momento nas nossas mãos e é a melhor oportunidade que temos para diminuir imediatamente os gases de efeito de estufa e o aquecimento global. Sobretudo porque o metano, embora tenha mais poder de aquecimento que o dióxido de carbono, a verdade é que se mantém por muito menos tempo na atmosfera do que o dióxido de carbono, sendo por isso mais fácil de eliminar a curto prazo pela nossa ação direta. Aqui apresento-vos 6 passos críticos para enfrentar a emergência climática, isto como um problema global. Portanto, substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis, reduzir os agentes poluidores e apostar na mobilidade elétrica, utilização da ferrovia, transportes coletivos, bicicleta, etc. Proteger e recuperar ecossistemas, exemplo, oceanos, rios, solos, floresta. Reduzir o consumo de carne e, deste modo, reduzimos a emissão de metano e abrandamos a desflorestação. Importante também olhar para a economia de outra forma e mudar os objetivos económicos e, em vez de assentarmos tudo no indicador do produto interno bruto, olhar sim para o nível de saúde e de bem-estar das populações e reduzir e estabilizar o crescimento da população. Este aparece em 6º lugar, mas, como já vimos anteriormente,
é talvez um dos primeiros e talvez o mais difícil de controlar. O que podemos fazer cada um de nós? Passar a mensagem e agir. Passar a mensagem para quê? Para criar massa crítica, para influenciar decisores políticos, uma vez que são eles que criam as leis e as normas. Passar a mensagem através de apresentações, debates, palestras, workshops e eventos públicos. Divulgar e participar nos mídias, rádio, jornais, TV. Divulgar e participar nas redes sociais, portanto, por exemplo, petições, donativos, atividades, eventos. E agir, agir e agir. Procurar organizar reuniões com decisores políticos, empresários, poder local e comunidade. Participar com associações sobre estas temáticas, e temos muitas associações no país, a Zero, a Climáximo, a Mother Earth, a Casa Comum para a Humanidade, o Instituto Macrobiótico Português. Participar em atividades de sustentabilidade, exemplo, gastronomia vegetariana, reflorestação, limpeza de lixo e outros. Manifestações públicas pelo clima, pelos animais, pelos oceanos. Apoiar políticas que defendam genuinamente a causa da sustentabilidade e apoiar santuários e reservas naturais que também já existem em Portugal e por essa Europa fora. Eu deixo-vos aqui um convite, portanto, no dia 7 de novembro, no próximo domingo, em Lisboa, vai-se realizar, e dentro deste movimento do COP26, vai-se realizar uma marcha mundial pela justiça climática. Em Lisboa vai ser organizada também, no dia 7 de novembro, às 15 horas, a sair do Martim Muniz. Portanto, esta poderá ser já uma primeira ação de protesto, não é? E a exigir justiça climática. Quero-vos deixar, no fundo, agora também uma mensagem de esperança, e penso que é tempo de alimentar a esperança e é tempo também de agir. E porquê? Porque qualquer um de nós é a pessoa certa para promover a ação climática. Porque somos, porque és um ser humano e vives na Terra. E pronto, termino aqui a minha apresentação. Eu penso que passo a palavra então para que se passem às questões. Vou parar de partilhar. Ok, Heitor? Ok. Em primeiro lugar, devo dizer que muito obrigado, não é? Com certeza que a Elsa será a pessoa mais indicada, mas eu, em nome de um cidadão do mundo, do que quero agradecer toda esta tua exposição e todo este trabalho muito profundo que aqui nos apresentaste, mas não vou entrar em mais pormenores, porque já estamos com o tempo um bocadinho assim à frente. E existem algumas perguntas. Eu, conforme disse, temos assim uns 15 minutos para algumas perguntas, portanto eu tenho aqui algumas perguntas que nos foram enviadas e gostava que merecesse estas que nós temos aqui, a tua análise e a tua resposta. Eu vou ler na íntegra as perguntas que foram mandadas e vou ler pela ordem que me foram enviadas. A primeira é: como lidar com a sobrepopulação mundial em ritmo exponencial de crescimento que em poucos anos mais que duplicou, e mudar o paradigma da alimentação e acesso à água sem deixar ninguém para trás? É uma questão muito delicada e que, quando nós pensamos na vastidão do nosso planeta e sobretudo nos países superpopulosos e com poucos recursos, eu acho que é uma questão muito pertinente. O que é que te apraz dizer em relação a isto? Pois, é uma questão existencial, portanto não é uma questão fácil de responder, não é? Como lidar com o crescimento da população mundial.
já percebemos, e esta é só uma interpretação minha, portanto, que geralmente quando há um crescimento económico, há um aumento da qualidade de vida das pessoas, geralmente as taxas de natalidade, como eu refiro, descem. Portanto, não sei se, por exemplo, em países como África e Ásia, isso terá também a ver com alguma falta de informação ou de conhecimento e portanto, não há grande preocupação em controlar o número de filhos que temos. E estou convencido que nos países mais pobres o ter mais filhos quer dizer que, ok, tem-se mais bocas para sustentar, mas também haverá mais gente a poder ajudar à sustentação à sustentabilidade da família, não é? Portanto, no fundo, dar condições a estes países para que possam ter uma melhoria da sua qualidade de vida e com isso é provável que se consiga limitar de alguma forma o crescimento demográfico. Para além disso, mas isto é quase um sonho, não é? Deveria existir uma entidade acima da soberania dos países, não é? Acima dos países, uma entidade global, no fundo é a ONU, não é? Mas a ONU tem o poder que tem, em que pudesse de alguma forma ajudar a tomar medidas globais, porque no fundo o nosso planeta é só um e somos todos e vivemos todos neste planeta, não é? E portanto não sei se mais alguém quer das pessoas que estão a assistir avançar algum ponto relativamente a esta questão. Estou a ver, não sei se alguém que esteja interessado sim, Heitor Carlos Fulgêncio, se quiser participar, sim, mas tem o microfone desligado, Carlos. Sim, boa noite. Eu não sei se posso entrar agora ou se é só suposto colocar as perguntas pelo chat, porque foram essas as instruções dadas no início. Heitor, eu não vejo problema que possa participar. Eu só vejo um único problema. Eu tenho aqui Sim. algumas questões que se calhar são, e nós temos sempre o nosso limite de tempo e as pessoas pensam que também terão o nosso limite de tempo. Eu talvez sugerisse, se vocês quisessem, para termos forma de responder às perguntas todas, eu fazia estas perguntas que tenho aqui e conforme nós dissemos, era assim que foram colocadas e depois, se houvesse espaço e quem quisesse permanecer, voltaríamos então a uma intervenção como está a ser feita agora, porque senão tenho medo que nós possamos não ter estas perguntas aqui, não sei o que é que te parece, e depois sim. voltávamos. Quem é que entrou? Desculpa, Foi o Carlos Fulgêncio. Ok, então, Carlos, se não se importa, eu daqui a bocadinho nós podíamos, depois disto, passar então aí a, eu não sei sequer se a questão do Carlos tem a ver com esta primeira questão ou se tem a ver com outra coisa, com outro assunto. Quem sabe até nas próximas questões podem estar as minhas e já não seja... Ok, então vamos esperar só um bocadinho, vamos a estas perguntas aqui por ordem de chegada, como num consultório, e pronto, vou fazer a próxima, perguntas e sobretudo esta iniciativa que felizmente não se extingue hoje aqui, e da maneira como está apresentado, eu pessoalmente acho que o grande problema será sempre a ignorância e iniciativas destas ajudam a combater essa ignorância e quando ela desaparece tem o poder de fazer ganharmos alguma consciência. Passando já à próxima pergunta. Gostaria de saber se há dados acerca do grau da contribuição para o aquecimento global da atividade vulcânica. Não, eu pessoalmente não conheço.
portanto, relativamente à atividade vulcânica, mas é uma boa questão, portanto, e valerá a pena pesquisar, porque, na verdade, agora temos aí alguns vulcões em atividade, não é? Mas não conheço, não sei, não tenho conhecimento desse valor. Eu próprio confesso que gostei bastante desta pergunta, porque é uma coisa que sempre que há de facto um vulcão e todas estas emissões, deve ter com certeza o seu impacto. Portanto, olha, lanço o desafio, quem sabe se no próximo webinário que caiba, tu possas nos trazer uma elucidação acerca a este respeito. Sim, é uma excelente questão, sim, vou procurar. Passo assim à próxima pergunta, que é: a contribuição da agricultura, em particular da pecuária, para as emissões de GEE tem tido várias estimativas diferentes. Há uns anos chegou a falar-se de 51%, mas este valor foi criticado por ser exagerado. Seria possível comentar o significado das grandes diferenças entre as várias estimativas que são feitas? Pois, estou convencido que os valores que conheço atualmente é de cerca de 15%, 15-16%. Portanto, o metano associado à agropecuária. É evidente que eu estou convencido que as diferenças têm a ver possivelmente com conhecimento que vai havendo e com pesquisa que vai sendo feita e que vão identificando fontes de metano. Portanto, o metano e não vem só da agropecuária, não é? Ainda agora vimos na COP26, falou-se do metano que está associado a fugas dos gasodutos e dos oleodutos, portanto, na própria exploração do petróleo e refinação do petróleo, há também produção de metano. E, portanto, isto estou convencido que não é por má intenção que vão surgindo valores diferentes, mas sobretudo porque vai havendo cada vez mais conhecimento e mais forma de ir monitorizando esta produção de metano, e estou convencido que os valores de que se falam hoje estão mais próximos da realidade do que aqueles que se falavam há 3 ou 4 anos atrás. Apraz dizer, portanto... Ok. Sem ser nada adepto de teorias da conspiração, muitas vezes também, assim falando sem conhecimento, mas se calhar às vezes também num campo vasto como este e que cada um pode fazer os seus estudos, não é? Se calhar às vezes também há estudos que saem com alguns interesses por trás. Que é exatamente a próxima questão que se liga um bocadinho disto, e até podes ligar isto. Que a questão diz assim: estranho que hoje na COP26 foi reconhecido que é necessário baixar emissões de metano, falaram de várias fontes, mas nunca na pecuária intensiva. Interesses muito fortes por parte dos grandes pecuários, será? É a pergunta que deixa aqui no ar e que se liga um bocadinho com estas coisas. Se calhar às vezes é bom cada um apresentar a sua estatística, porque puxa água ao seu moinho. Pois, eu penso que a agropecuária a agropecuária tem sido quase tabu. Quer dizer, não se fala, ou fala-se muito pouco da agropecuária, e em palestras, em cursos de sustentabilidade, mesmo cá em Portugal tenho participado em várias atividades e raramente se fala da questão da agropecuária. Portanto, eu não sei se vocês se recordam, já foi há 2 ou 3 anos, quando o reitor de Coimbra proibiu o consumo de carne de vaca na universidade, portanto foi trucidado, não é? Foi bombardeado por cerca de 35 organizações e associações ligadas ao negócio da carne e pronto, e na verdade, mais do que se falar de valores associados ao metano produzido pela agropecuária, na minha perspectiva nem sequer se fala. Portanto, é tabu. A questão da agropecuária é tabu devido, sobretudo, aos lobbies, aí sim, aos lobbies ligados à questão da produção da carne, não é? E inclusive algumas organizações a nível mundial
que não falam da questão da carne, organizações ambientalistas, e depois percebemos porquê, não é? Porque alguns dos financiamentos e patrocínios são exatamente de empresas ligadas à comercialização da carne. Mas pronto, não quero entrar em muito mais. Sim, sim, e eu sei que também é isso muito, também houve até acho que cá em Portugal, na indústria dos laticínios e essas coisas todas, isso passa-se assim, se calhar não haverá ainda uma regulação que acompanhe estes estudos, não sei, fala um leigo que não tem estes estudos. Mas também dentro da pecuária tenho aqui mais uma pergunta que se prende, é uma pergunta curiosa, a emissão de CO2 pela respiração dos animais da pecuária é uma contribuição significativa? Eu penso que não. Portanto, o mais preocupante é, na verdade, eu pelo menos nunca vi referido como mais preocupante. Portanto, o mais importante é, na verdade, na agropecuária é o gás metano. Portanto, estou convencido que esse dióxido de carbono não será relevante, pelo menos quando comparado com a queima dos combustíveis fósseis. Não é? Sim. Sim, eu também confesso que nunca ouvi absolutamente nada disso. Isso até poderia, se isso fosse, até poderia pôr em causa a vida dos seres vivos na Terra, se nós fôssemos uma fonte tão contributiva de CO2, que calhar, como tu dizes e como ficou aqui demonstrado, é através sobretudo das nossas ações nefastas que isso acontece e não pela nossa respiração enquanto seres vivos, mas podia ser que houvesse alguma coisa. Aqui também outra pergunta, que é: há algum estudo sobre o impacto que teria uma dieta vegetariana um dia por semana numa comunidade escolar? Eu sei que houve há uns tempos, quando se falou, há muitos anos, quando se começou a falar, até tinha um nome, o Meatless Mondays, que era as segundas-feiras sem carne, que em vários países chegou a ser implementado com algum sucesso. Havia algumas projeções e alguns estudos por trás. Nisto aqui não sei o que é que tu tens a dizer sobre isso. Eu penso que já é possível fazer esse tipo de cálculos. Não sei se existe algum tipo de software que faça esse tipo de cálculo, mas é um bom princípio. Portanto, nós temos, inclusive em Portugal, e eu aconselho a toda a gente que pense em iniciar-se numa dieta base vegetal, que procure o desafio vegetariano, que é portanto, é uma organização, tem um site em que dá imenso apoio a quem se quer iniciar neste estilo de vida, e portanto tem nutricionistas e tem cozinheiros e tem pessoas que passaram por essa experiência e que testemunham as dificuldades maiores. Portanto, o desafio vegetariano, sim. Mas quanto a isso eu não sei exatamente ou não conheço, pelo menos. Mas estou convencido que é possível, sim, calcular. Sim. Eu penso que sim, que é possível fazer alguns cálculos. Há uma coisa que é muito boa, não é? Antes de tudo, para além da nossa saúde, é para os animais que deixam de ser abatidos para nos alimentarmos deles, não é? Portanto, e essa será também um dos próximos, isso vai ser focado num dos próximos webinários. Pois. Tenho mais uma questão, se calhar vão deixar de me ver, porque ela está escrita aqui no chat. Eu tenho que ir aqui ao chat para a ler, porque não tive tempo de a passar. Vamos lá ver se me consegues ouvir em condições. Aqui está ela. Considerando um dos gráficos apresentados sobre a área de gelo do Antártico desde há mais de 1500 anos, como é possível perceber a fiabilidade desses dados se a mensuração científica é muito recente e nem mais de 100 anos terá? Pois, não é Antártida, não é? Sim, desculpa, sim. Sim, o Ártico. O Ártico. Não, eu estou convencido que isto é feito através de modelos matemáticos, não é? E que fazem extrapolação das áreas, portanto há de ser com informação de hidrogeologia, hidrologia, portanto, e são modelos matemáticos que fazem este tipo de cálculo e este tipo de estimativa, não é?
Portanto, hoje em dia não precisamos de ter a monitorização no local, no dia, né, para saber aquilo que já foi a área congelada do Ártico. Portanto, funciona por algoritmos e modelos matemáticos e, portanto, essas estimativas são realizadas assim. Mas para alguma coisa existe a evolução a nível científico, não é? Não é? Se calhar não é preciso estar lá para ver essas coisas. Pronto, as perguntas que eu tenho, vou só aqui conferir aqui no chat se há mais alguma coisa que me tenha escapado. Não há. Foram estas as perguntas suscitadas e que me chegaram. Eu não sei, não faço. Nós já ultrapassámos largamente o nosso tempo. Não sei, o nosso amigo Carlos se ficou com as suas perguntas, com a sua pergunta, com a sua questão respondida. Não sei se entre tantas que eu recebi, à medida que tu ias respondendo, seria alguma das dele. Não sei, se tínhamos mais tempo só para essa questão, que é para também não apresentarmos um cartão de visita aqui às pessoas que nós não temos um tempo ilimitado e depois para a próxima, eles demoram muito tempo. Não, nós temos tempo e estamos atentos a isso, só que pronto, as questões hoje levantadas foram bastante importantes. Não sei, Carlos, quer dizer alguma coisa se a sua pergunta foi respondida? Então, se me permite, só muito brevemente, Heitor, eu até tinha duas perguntas para o José Lobato, mas vou-me prescindir de as fazer aqui, porque de facto são 22h21 e quem organiza este tipo de eventos sabe que não quer de forma alguma saturar mais as pessoas. Eu só queria dizer duas coisas num instante. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao José Lobato pela conclusão do Climate Reality Leadership Corps com Al Gore, e seja muito bem-vindo à nossa equipa, já percebemos que é um talento. E depois, em segundo lugar, queria felicitá-lo muito, vivamente mesmo, acaloradamente pela excelente apresentação que fizeste. Muito bem estruturado o plano para as 4 sessões que aqui estão e sobretudo na viagem que fizemos aqui hoje. Pronto, muitos destes slides eu reconheci-os perfeitamente, conheço a origem deles. E a pergunta, Carlos, qual é? Senão hoje eu tenho que me deitar. Não brincar. Ao Heitor Lourenço, eu tinha dito até já que prescindia da pergunta, mas já agora... Ok. Estava simplesmente a felicitar o meu colega José Lobato e pela estruturação da sessão de hoje, os 6 pontos muito bem preenchidos e felicitá-lo sobretudo por isso. Depois, enfim, muitos números, muitos dados, aqui há várias coisas que podiam ser respondidas. E deixo só com esta curiosidade, penso que poderá aguçar o apetite para as próximas sessões que aí vêm. Eu não sei se até o José sabe, o José Lobato sabe, e as restantes pessoas aqui presentes, mas o Al Gore é vegan, e isto é uma coisa que ele não faz por proselitismo. Ele confessou-nos a última vez que esteve connosco em Portugal, em 2019, no Porto, e foi uma mudança estrutural que fez na vida dele com a consciencialização de, enfim, que a ciência nos mostra sobre o impacto de facto, a pegada carbónica pesada que a produção agropecuária intensiva tem a nível do volume global de emissões. Portanto, isto não deixa de ser muito cativante para nós todos que estamos envolvidos nesta causa. José, parabéns. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado. E vemos no Climate. Eu adorava, eu gostava imenso que isto de facto era outro tipo, porque toda a gente, e quero agradecer mais uma vez em nome, se calhar, em nome da Elsa, que sei perfeitamente que o fará, a estas 40 pessoas que estiveram sempre aqui muito interessadas, agradecer o seu tempo e quem sabe se nós um dia depois desta estruturação que fizemos, onde não, infelizmente por questões de tempo não é possível entrarmos todos em diálogo, abrimos aqui uma pequena exceção, mas quem sabe que tem imensa pena, porque seria todo interessante haver uma conversa, quem sabe se no fim, noutro modelo, isso será possível. Não temos mais perguntas. Volto mais uma vez a agradecer em meu nome pessoal enquanto ser humano e enquanto habitante deste planeta pelas palavras que tu hoje disseste aqui, pela tua pesquisa, por termos aqui, como eu disse, um cidadão que preocupado, não é
ninguém que fez pesquisas para alguém ou ninguém não sei o quê, não, é uma pessoa como todos nós que podemos fazer, levantaste questões fantásticas, deste muita informação para iluminar a nossa ignorância, e pronto, e eu agora espero que o que eu espero é que com toda essa informação que tu nos deste, nós possamos transformá-la em ações que possam, porque eu acho que o que fica da tua exposição é que de facto todos nós temos um papel importante, todos nós temos uma responsabilidade e isso é muito importante e é pô-lo em prática. Muito obrigado e felizmente não é o fim porque vamos ter mais oportunidades para falar. Eu gostava também, se a Elsa estiver por aí, que a Elsa fechasse este primeiro webinário desta série. Elsa. Sim, José, também queria agradecer bastante, olha, e muito obrigada por teres aceito este desafio de criar este conjunto destas exposições e palestras para a nossa informação. Acho que foi excelente, gostei muito de ouvir, gostei muito do princípio, da estrutura toda, da forma como estruturaste também os diferentes índices para que a gente não se perdesse realmente, não perdêssemos a informação. Eu peço desculpa, mas é que eu não me estou a ver. Isto é muito estranho, eu não consigo pôr a minha imagem e não tenho noção realmente também aqui Mas nós estamos-te a ver, Elsa, estamos-te a ver e a ouvir lindamente. Sim. Pronto, portanto eu faço minhas as palavras do Heitor completamente, muito obrigada. Muito obrigada a todos vós também que estiveram aqui connosco e que nos acompanharam. José, estaremos cá então para a próxima quarta-feira, não é? É os animais. Sim. Acho eu, portanto, Ética animal. Da ética animal e pronto, realmente, olha, duas boas noites a todos e encontramos na próxima quarta, está bem? Alguém quer mais dizer alguma coisa? Queres dizer ainda alguma coisa, uma despedida? Não, até para a semana. Fiquem bem, boa noite, obrigado. Então, boa noite, boa semana e que façamos, inspirados por Lobato e por outras coisas da nossa vida, façamos até à próxima quarta-feira, mudemos o mundo um bocadinho melhor, para um estado um bocadinho melhor. Adeus, boa noite, obrigado a todos. Obrigado, Elsa. Um beijinho, muito obrigado. Obrigado.